Como pode o marketing digital transformar o turismo? Eu sou a Daniela Santos e essa é a pergunta a que vamos responder hoje no podcast Aquilo que Ainda Não Sabes. E quem nos vem contar tudo é a Madalena Diniz, diretora de Marketing, Comunicação e Apoio à Venda na Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Este é um episódio muito especial para mim. E porquê? Porque é a primeira vez que eu estou a gravar um episódio ao vivo com uma audiência. Normalmente eu estou a gravar os meus episódios a partir de minha casa, no meu computador, apenas com o convidado à minha frente. E desde já queria agradecer à Dina Oliveira por me ter convidado para esta experiência e por me ter proporcionado a gravação do podcast de uma forma bastante diferente do comum. A Dina já foi convidada no podcast e contou-nos aquilo que ainda não sabíamos sobre Design Thinking e é a grande culpada por hoje estar aqui a fazer este episódio de uma forma diferente. Convidou-me para vir até à Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto para partilhar conhecimento sobre o mundo do turismo e do marketing digital no âmbito da sua cadeira de marketing digital nas licenciaturas em Gestão de Atividades Turísticas. Além de agradecer à Dina, quero agradecer também ao Rodrigo, que está a ajudar em toda a logística e é aqui o nosso técnico no estúdio, e também à Cândida Silva pela oportunidade de estar aqui. Obrigada desde já. E também agradecer à Madalena por estar aqui e por ter aceitado o convite. Olá, Madalena. Olá, Daniela. Em primeiro lugar, gostaria que falasse brevemente sobre o seu percurso profissional e também sobre a função que está a desempenhar na Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Ok. Eu quero começar também por agradecer à Daniela, à Dina, à Cândida, a todos os alunos que aqui estão hoje e até parabenizar por esta iniciativa, porque acho muito interessante que se traga este tipo de iniciativas aos cursos. Não é? É importante os alunos verem as coisas a acontecerem e verem este tipo de episódios, este tipo de tecnologias a funcionar. Portanto, os parabéns a todos. Para responder à pergunta, Daniela, eu tenho 48 anos, neste momento, de facto, sou diretora de Marketing, Comunicação e Apoio à Venda na Associação de Turismo do Porto, que é uma organização que promove o Porto e o Norte de Portugal enquanto destino turístico a nível internacional. É uma tarefa de peso, não é? E é de grande responsabilidade levarmos o nosso destino, portanto, o nosso destino turístico, que é de facto todo o Porto e o Norte de Portugal, a todos os mercados internacionais. Portanto, a nossa tarefa é a promoção internacional, não necessariamente a promoção em mercado nacional, que está entregue a outra organização, nossa irmã, vamos dizer assim, nossa parceira, que é a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha 19 anos, em hotelaria. Na verdade, comecei em hotelaria, em Lisboa, e depois fui fazendo uma carreira em várias áreas do turismo. Estive, curiosamente, a trabalhar exatamente no sítio onde estou hoje. Comecei, tinha 21 anos, quando ingressei nesta mesma organização. Estive lá durante uma série de tempo, entrei, lembro-me para gerir o mercado inglês. Era, na altura, a Associação de Turismo do Porto focava-se apenas no segmento de turismo negócios. Foi assim que começou. Portanto, foi criada com o objetivo de promover ou de desenvolver a captação de grandes eventos, congressos, conferências, seminários para a região. E, portanto, foi assim que eu comecei, nessa altura, isto em 1997, se calhar muitos de vocês não eram nascidos ainda. E depois, pronto, fui fazendo um percurso, trabalhei também, uma das experiências mais relevantes que tive, porque foi muito interessante e já tive a oportunidade até de partilhar alguns episódios com a Daniela, foi ter aberto um hotel temático, que foi a Fábrica de Chocolate, que se calhar já ouviram falar, que fica em Viana do Castelo, foi um projeto giro, e foi aí que eu despertei para o marketing digital. Por ser um hotel pequeno, uma empresa pequena, normalmente os orçamentos de marketing disponíveis nas empresas pequenas, como a Dina disse muito bem, é a maioria do tecido empresarial do setor turístico no país, são pequenas e médias empresas, onde normalmente o orçamento de marketing não é grande, não é? Não é abundante. E, portanto, isso faz-nos ter que encontrar soluções para a promoção do produto de outras formas, muitas vezes com orçamentos mais reduzidos. O marketing digital surge nessa altura, isto já foi há 10 anos, faz agora 10 anos, na verdade, surge como a solução para se chegar mais longe com orçamentos menos abundantes, com orçamentos mais modestos. E foi aí que eu despertei
para o marketing digital, para perceber como é que funcionava, o que é que podíamos fazer, como é que podíamos ter maior retorno no investimento que fazíamos. E pronto, fui fazendo essa caminhada. Entretanto, como foi referido até pela Dina, nós nunca deixamos de estudar a vida toda e de querer aprender, porque nunca sabemos tudo o que queremos, nunca sabemos tudo o que é preciso e, sobretudo, quem trabalha nesta área do marketing digital. As coisas evoluem tão rapidamente que, se nós não continuarmos sempre a aprender e a, enfim, procurar saber mais, perdemos o comboio muito rapidamente. E, portanto, por essa razão, continuo sempre a estudar. Entretanto, depois da Fábrica de Chocolate, estive no Turismo de Portugal, dediquei-me muito à formação, sobretudo profissionais, fiz consultoria também de empresas turísticas e, mais recentemente, desde setembro, que me juntei, então, novamente à Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal. E olhando para todas as experiências que já teve, porque dá para perceber que já esteve em diferentes realidades, empresas pequenas, empresas maiores, quais é que são as tendências que sente que têm moldado o turismo, em especial quando vamos para o universo aqui do marketing digital? A última década eu diria que é muito significativa em termos de alterações. Todos nós assistimos a isso. E, portanto, a digitalização e a globalização, eu acho. A globalização fala-se há muito tempo, mas hoje as alterações que teve, sobretudo na procura turística, são muito significativas. E, por essa razão, os profissionais de turismo têm também que acompanhar, não é? Nós temos que saber como é que o turista procura, o que é que ele valoriza, como é que ele encontra os destinos, como é que ele toma as suas decisões, para poder acompanhar e fazer chegar aquilo que são as nossas ofertas a esses turistas. Sempre procurando ter máximo retorno do investimento que fazemos. Agora, as grandes tendências para responder de forma mais objetiva e tentando manter aqui o foco dentro do digital e do marketing digital, eu diria que são, sobretudo, e mais recentemente, a inteligência artificial. É mesmo uma mudança total de paradigma e nós todos temos que apanhar o comboio. Nós todos, quem trabalha, quem estuda, temos que perceber como é que isto funciona e que alterações é que produz, quer para as empresas, quer para os consumidores e para os turistas. A inteligência artificial, eu diria que é a primeira grande, a mais recente talvez, mas que muda significativamente todos os hábitos. Para o turista, traz muitas vantagens, porque de repente as experiências passam a ser muito mais personalizadas, o acesso à informação é muito mais rápido, passamos a ter normalmente uma assistência sempre 24 horas em todos os idiomas, muito disponível. Isto também depois tem, obviamente, efeitos negativos, que é passamos a ser pessoas muito mais impacientes, queremos tudo agora e já, e no nosso idioma, já não precisamos nos esforçar para saber falar outros idiomas, porque tudo nos aparece no nosso idioma. Mas para o turista isto traz vantagens. Traz vantagens, sobretudo, na personalização das experiências. Tudo é feito para mim, tendo em conta aquilo que eu gosto. Eu consigo, eu não sei se as pessoas têm o hábito de consultar o ChatGPT ou outras aplicações com base em inteligência artificial, mas eu consigo pedir facilmente um itinerário num destino qualquer, feito para mim, tendo em conta aquilo que eu gosto, tendo em conta as pessoas que me acompanham na viagem, o orçamento que eu tenho, em que datas vou estar no destino. Eu dou uma série de informação e consigo obter um itinerário perfeitamente personalizado para a minha viagem. E isto, se podia ser feito de forma humana, sempre pôde. Não é? Sempre pôde, porque a pessoa e o agente de viagens e o especialista de viagens sempre conseguiu fazer isto. Agora, não estava disponível de forma tão imediata como está hoje. Não é? Portanto, isso é uma grande vantagem para o turista. Para as empresas, tem outras questões aqui associadas. Em termos, por exemplo, de análise de procura, toda a inteligência artificial, Big Data, que é muito importante pensarmos em grandes quantidades de dados. O que é que fazemos com essas grandes quantidades de dados que estão disponíveis? O definir padrões de procura, o poder ajustar as nossas ofertas, os preços em função desses padrões de procura, tudo isso muda muito também o paradigma daquilo que é a oferta
turística. Para as empresas tem ainda outra vantagem, que é a inteligência artificial permite-nos otimizar as nossas operações de muitas maneiras. Eu não sei quantas pessoas aqui é que já integraram nas suas rotinas diárias a inteligência artificial, mas permite, de facto, otimizar muito e muitas tarefas. Permite-nos ser mais eficientes, fazer as coisas de forma mais rápida. Tudo isto, contudo, tem aqui um lado sempre mais negativo, peço desculpa, que é a desumanização, eu diria. E, portanto, para responder aqui ainda à questão, que eu não me esqueci, Daniela, das grandes tendências, eu acho que surgem aqui dois extremos. O extremo da digitalização, sempre, das coisas que nos são dadas de forma imediata, a informação que nos chega de forma ampla, mas depois o oposto, que é a procura crescente por aquilo que é mais humano, por aquilo que é mais genuíno, que é mais autêntico, a tendência que as pessoas têm por querer fugir de destinos, dos chamados destinos cenário, que é aquele destino que existe porque toda a gente diz, vamos ali, que queremos ver o sunset do topo daquele miradouro, ou temos que ir todos comer aquele prato típico àquele restaurante. Portanto, isto torna-se público de tal maneira e global de tal maneira que os destinos são destinos cenário, onde só vivem turistas, onde só se faz aquilo que o turista faz. Exatamente por isso cresce um outro nicho que já não é tão nicho como isso, já começa a ser um macro nicho, que são as pessoas que procuram exatamente o oposto, que é o que é que eu posso fazer naquele destino que os outros não fazem, o que é verdadeiramente genuíno, o que é verdadeiramente autêntico, como é que eu posso visitar este destino de forma lenta, de forma mais verdadeira. Portanto, eu acho que estas duas tendências opostas acontecem em simultâneo. Já para não falar depois de outras questões ainda tecnológicas, como a realidade aumentada, a realidade virtual, a biometria, tudo isso são coisas que, enfim, se fala muito, mas eu não me quero também alongar. Já sabemos que a tecnologia é, de facto, muito importante, mas a humanização acompanha, ou a vontade de querer essa humanização, eu diria que também acompanha. Por acaso é curioso partilhar esse lado que existe, porque a inteligência artificial tem-se falado em todas as áreas. E eu concordo em absoluto, fazendo um parênteses aqui ao guião também que já tinha preparado, que apesar de existir esse acesso à informação muito mais rápido e possibilitar que as experiências turísticas possam ser pensadas de uma forma muito mais rápida, ao mesmo tempo, nós também, enquanto turistas e pessoas que somos humanas, queremos que alguém também, quem nos vem acolher, que nos receba e sem querer perder esse toque humano. E é interessante ver essa dualidade acontecer com as pessoas a terem tanto acesso à informação, e eu acredito que quem trabalha nesta área tem mesmo que apanhar o comboio, como disse, exato, com o qual eu concordo a 100%, e ao mesmo tempo também tem que saber utilizar a informação da melhor forma. Porque eu acho que um dos desafios atuais, e até mesmo para quem nos está aqui a ver e a ouvir, é perceber, com acesso a tanta informação, como é que eu vou ser capaz de me tornar um profissional mais completo e garantir que a experiência turística que eu estou a criar vai ser diferente de todas as outras que existem. Até alinhado com o que disse de ter uma experiência lenta. Agora nós queremos que as experiências sejam lentas porque acontece tudo tão rápido que queremos, quando vamos de férias ou vamos visitar um destino, a experiência seja mais lenta. Exatamente. Dentro daquilo que é possível. Pelo menos para ser diferente do nosso dia-a-dia, não é? Exatamente, sim. Exatamente. E é verdade que as pessoas... A grande questão aqui é sempre o fator diferenciador. Sempre. Nós temos sempre que ter um fator diferenciador, seja ele tecnológico ou não. Temos sempre que ter um fator diferenciador para conseguirmos necessariamente gerar maior satisfação por parte de quem nos compra os nossos serviços. Eu agora gostava de perceber que estratégias de marketing digital é que acredita que se têm destacado em Portugal para conseguir atrair mais turistas para nos visitarem. Estratégias de marketing não só digital, também digital, obviamente que é esse o nosso tema principal, mas porque nem sempre é só digital. Portugal, ou o Porto e Norte em particular, tem uma popularidade imensa hoje em dia. E isso nota-se muito. E eu, por acaso, tenho um termo de comparação, porque como tive mais ou menos esta mesma função na década de 90, consigo perceber a diferença que é, passados estes anos, praticamente 30, e é muito diferente. E, de facto, o que acontece hoje é que
a popularidade do destino, Portugal, mas em particular do Porto e Norte, é imensa. E, portanto, nós somos procurados diariamente por influencers, por jornalistas, todos querem cá vir. E isso gera, logo à partida, um alcance muito grande daquilo que é a imagem do destino. A imagem, aquilo que se faz, torna-se muito popular e essa popularidade multiplica-se por quem cá vem, certo? Portanto, este passa-palavra digital, que é muito importante, porque na verdade é uma das técnicas de marketing digital também, eu diria que um dos primeiros pontos, que é a popularidade gera mais popularidade, e isto tem-se observado nos últimos tempos. Além disso, temos obviamente por parte, quer da organização que eu represento, a Associação de Turismo do Porto e Norte, e mesmo também a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte, a produção de conteúdo de vídeo, que é necessariamente publicado e depois que também se multiplica o alcance desses vídeos, que são vídeos promocionais do destino e que chegam também muito longe. Em particular, recentemente lançou-se uma campanha que é gira, que é Vê-se mesmo que são do Norte, e que vem justamente no seguimento disto que estávamos a falar agora, é mostrar aquilo que é autêntico, aquilo que são as pessoas, por isso é que se chama Vê-se mesmo que são do Norte. Mas depois também há outros vídeos. Lançámos um vídeo há cerca de 2 anos, antes até de eu me ter juntado à associação, que foi um filme que também foi premiado, que foi um filme no segmento MICE, portanto, o MICE é o segmento do turismo de negócios. Eu sei que se calhar não é um termo que toda a gente perceba, mas é o segmento do turismo de negócios, e que foi um filme também muito engraçado, que são as aventuras da Ofélia de Sousa. Se alguém tiver curiosidade de ir ver ao YouTube, vai achar piada, porque foi uma campanha muito disruptiva. E este tipo de ações, o Turismo de Portugal lançou também recentemente uma campanha muito alinhada com objetivos de sustentabilidade, que é It's Not Tourism, It's Futurism. Não sei se também já viram. E que está muito alinhada com o posicionamento do destino Portugal, de uma forma geral. Porto e Norte, obviamente, também estamos alinhados com esse posicionamento, um posicionamento de destino sustentável. Fazemos todos um caminho para conseguirmos ser cada vez mais sustentáveis, e, portanto, isso também é uma das estratégias de marketing digital que, obviamente, são importantes. Mas depois, além disso, temos aquilo que todos nós conhecemos. Temos toda a estratégia de redes sociais, temos toda a estratégia de marketing de conteúdo. Ainda há bocadinho a Dina falava de um podcast também sobre esse tema. É fundamental, sempre alinhada com uma estratégia de SEO que é muito, muito importante. Eu aqui sublinho sempre isto porque acho que é importante, sobretudo para os mais jovens, que valorizam muito as redes sociais. E as redes sociais são muito importantes, não há dúvida nenhuma, mas não é a única coisa que é importante em marketing digital. E a procura associada às decisões de compra, a procura de informação, sobretudo se vocês conhecem aquilo que é o funil de comunicação ou o funil de vendas, há aquilo que está no topo do funil, que é a geração de awareness para o destino, e aí sim poderemos estar sobretudo a falar de redes sociais e daquele conteúdo inspiracional que se torna viral muitas vezes. Estamos no topo do funil, na geração de awareness para um determinado destino, mas depois, quando a pessoa deseja ir para um determinado local, quer saber mais informações, quer procurar preços, aí depois entram outras ferramentas que são muitíssimo importantes. E aqui falamos de SEO, por exemplo, e de marketing de conteúdo e de websites. E esta é uma área que a geração mais nova muitas vezes negligencia um bocadinho. Portanto, e eu noto isso porque quando trabalho com pessoas que necessariamente pela sua geração devem ser mais experientes do ponto de vista digital ou ter até mais skills nessa área do que as gerações mais velhas, a verdade muitas vezes trazem pouca informação ou poucos conhecimentos na área do SEO, do marketing de conteúdo, por aí fora. Só querem saber das redes sociais. E eu queria deixar isto como nota, como um aviso à navegação, porque acho que é mesmo importante. Portanto, para terminar, a estratégia de marketing digital passa por uma combinação de todas estas ferramentas. Portanto, a gestão de influencers, a gestão de press, que também acaba por ser muito digital, os conteúdos promocionais,
não falei disto, toda uma estratégia também de publicidade online, e aqui a publicidade tanto é em social media como é em search. Toda esta publicidade deve ser devidamente medida, deve ter todo um caminho, call to actions que dirijam a landing pages, e todo este caminho que o cliente faz deve ser medido para percebermos quão bem estamos a aplicar o nosso investimento. Portanto, e é paralelo com isto a tal estratégia de SEO e de marketing de conteúdo que já lhe falei. Tocou num ponto que eu também tinha aqui preparado, que é falarmos sobre medir. Quando falamos em marketing, temos que medir as ações e as estratégias que definimos. E queria perceber qual é que é a sua perspectiva aqui que desafios é que normalmente tem encontrado para perceber como é que se podem medir o impacto de campanhas de marketing no setor do turismo. É uma excelente questão, Daniela, até porque é um dos desafios, de facto. Em primeiro lugar, eu diria que o grande desafio é até algum amadorismo com que se fazem ou se desenvolvem estratégias de marketing digital, sobretudo nas PME. Muitas vezes fazem-se campanhas e não se medem as campanhas que se fazem, não se mede o resultado das campanhas que se faz. Muitos dos profissionais de turismo, os empresários que eu acompanho ou com quem falo, às vezes não têm sequer acesso a uma ferramenta básica como é o Google Analytics. São capazes de não consultar, de não perceber o que é que acontece nos seus websites. Muitas vezes conhecem mal as ferramentas de insights, quer do Instagram, quer do Facebook. Não analisam informação recente sobre aquilo que são, por exemplo, onde é que estão as pessoas em determinados segmentos de mercado. Nos países, por exemplo, os americanos, o que é que usam? Que redes sociais é que eles mais usam? O Reddit pode não ser uma rede social muito conhecida em Portugal, é razoavelmente conhecida, mas é muito utilizada, por exemplo, nos países anglo-saxónicos ou nos Estados Unidos, por exemplo. É muito importante. Ora, nós precisamos de ter informação para poder decidir o que é que fazemos. Depois de decidir o que é que fazemos, estrategicamente, temos obviamente que medir, para voltar à sua questão. Ora, medir implica, ter objetivos, saber o que é que eu vou fazer e com que objetivos é que eu vou fazer. Que caminho é que o utilizador vai fazer em termos digitais? Onde é que eu vou impactar? Que caminho é que ele vai fazer? Que cliques vai fazer? E a que landing page é que ele vai aterrar, vamos dizer assim. E aí, o que é que ele vai fazer? Vai comprar? Eu tenho ali um booking engine para motivá-lo à compra? Ou ele vai subscrever uma newsletter? Ou ele vai contactar-me via chat? Eu tenho que ter toda esta jornada minimamente planeada. Depois de eu a ter planeada, eu tenho que, de facto, medir aquilo que acontece, para poder ajustar e melhorar a minha campanha e depois fazer melhor nas campanhas seguintes. O desafio que eu encontro tem sido, sobretudo, algum desconhecimento destas ferramentas. E tem outro desafio que é difícil de resolver, que tem novamente a ver com os orçamentos. As agências de comunicação, as boas agências de comunicação, que sabem fazer isto muito bem, toda esta estratégia que eu acabei de, mais ou menos de resumir, há muitas agências de comunicação que fazem isto com muita perícia e que fazem bem, mas não trabalham com orçamentos pequenos. E as PME têm orçamentos pequenos. E muitas vezes as agências não lhes interessa pegarem em contas pequeninas. E isto é um problema, porque depois estas empresas mais pequenas ficam entregues, muitas vezes, a pessoas que fazem gestão de redes sociais de forma mais amadora e que também desconhecem os mecanismos de segmentação e os mecanismos de medição. Não sei se respondi, Daniela. Sim, eu estava agora a identificar-me, relacionar-me com a segunda parte da resposta, porque eu, quando comecei a trabalhar, senti que fiz um estágio, e o estágio era um estágio generalista, foi quando acabei o meu curso, para trabalhar em comunicação e imagem da empresa em que eu trabalhei. Era uma empresa do setor da distribuição de produtos de videovigilância. E o que me aconteceu foi, precisamente, ser o chamado pau para toda a obra, que é uma expressão que se costuma utilizar, e eu acho que é uma dificuldade e é também um desafio de muitas pessoas que estão agora a entrar no mercado de trabalho, para alguns de vocês também que nos possam estar aqui, que nos estão a ver, e pode ser o vosso cenário. É importante nós também, enquanto profissionais,
termos este conhecimento de que, ok, eu estou agora a começar, posso ainda não saber bem aquilo que eu quero fazer, mas ter uma noção de que, pelo menos, eu tenho que ter uma visão clara do que é a estratégia, desde que ouvem falar da marca até o momento em que depois vão converter, é preciso ter noções básicas para fazer este alinhamento. E é difícil, às vezes, estar numa empresa mais pequena, que era o caso dessa, e ficar, sente-se o peso nos ombros, porque temos que fazer tudo e mais alguma coisa. Mas isso muitas vezes não vai ser a solução para os problemas. Não. Porque uma pessoa, e como disse bem, muitas vezes o que acontece, e eu vejo esse exemplo também na indústria, é que um gestor de redes sociais é considerado uma pessoa que vai fazer tudo aquilo que um profissional de marketing deve fazer, e não é assim. Não. Uma pessoa que gera redes sociais deve fazer a gestão das redes sociais. Não se deve tornar na pessoa que faz depois a edição de vídeo, que faz toda a componente de copywriting, que faz toda a estratégia de SEO, faz toda a componente também de publicidade online. Portanto, eu acho que faz todo o sentido, e eu identifiquei muito porque no início da minha carreira eu senti isso, e nós também temos que, enquanto profissionais, bater o pé no sentido em que, quando começamos a perceber aquilo em que nos queremos especializar, fazer também e partilhar essa visão nas empresas em que estamos, de que precisamos de outros profissionais dentro do marketing para nos apoiar no resto das áreas estratégicas. Exato. E acho que isso também é uma perspectiva um bocadinho diferente da Madalena, apenas na medida em que sou ligeiramente um bocadinho mais nova, mas acho que também... Sim, um bocadinho. Eu agora queria também falar um bocadinho do futuro. Sim. Sei que é sempre uma pergunta um bocadinho difícil de responder, mas do que tem observado, quais é que são, se pudesse selecionar uma ou duas tendências que vão marcar o futuro do marketing digital no turismo, há alguma coisa que gostasse de partilhar e destacar? Gostava de partilhar uma preocupação, que não tenho certezas nenhumas. Identifico tendências, aliás, até já as identifiquei aqui no início da nossa conversa. Há uma dúvida que eu tenho, que me assalta, que é justamente como é que vai evoluir o SEO. Nós sabemos que o Google tem mais de 90% de cota de mercado dos motores de pesquisa. E, como tal, nós temos uma estratégia de SEO montada para o Google, ou para os outros motores de pesquisa, mas sobretudo para o Google. E isto, pronto, já nos habituámos a trabalhar com isto, sabemos como é que temos que fazer, sabemos quais são minimamente as regras. O que acontece agora com a inteligência artificial é que isto pode mudar drasticamente. Eu não tenho ainda números, já os procurei, mas não tenho números sobre quanto é que a Google perdeu de pesquisas para o ChatGPT ou outras ferramentas semelhantes. Não tenho números, ainda não os encontrei, e por alguma razão eu acho que elas estão a ser reservadas do público. Mas a mim preocupa-me porque ser mencionado nas ferramentas, enquanto nós somos empresas turísticas, queremos aparecer, imagino que eu sou um hotel qualquer de charme no Minho, e eu quero aparecer para o mercado americano ou para o mercado holandês, e eu sei minimamente o que é que tenho que fazer, que palavras-chave é que eu tenho que trabalhar, como é que eu tenho que trabalhar a minha estratégia de SEO para aparecer bem posicionado nos ditos mercados que eu considero interessantes para mim. Eu conheço mais ou menos as regras deste jogo. O que as pessoas desconhecem, e sobretudo as empresas, é quais são as regras para aparecerem nas ferramentas de inteligência artificial. Porque isso não está dito, não há formação clara para isto, é um assunto muito novo e, portanto, é uma tendência, a tendência é a inteligência artificial e que ela veio para ficar, isso não há dúvida. Isto para mim é um desafio, é uma incógnita, não sei exatamente como é que vai evoluir e como é que nós vamos passar daquilo que conhecemos do SEO atual para perceber como é que podemos aparecer, ser mencionados naquilo que são as ferramentas de inteligência artificial que necessariamente vão passar a ter outro protagonismo e que é crescente, é um protagonismo crescente. Pronto, além disso, no fundo eu volto a referir as tendências que lhe falei no início, é a personalização das experiências e acho eu, isto é só o que eu identifico como sendo tendências, os dois extremos. O extremo do autêntico, do genuíno, do queremos continuar a ver pessoas e a falar com pessoas e a ser atendidos por pessoas. Portanto, acho que isto
vai se acentuar, não vai desaparecer, pelo contrário, porque as pessoas vão sentir falta desse contacto humano. Portanto, acho que isso é uma tendência, o slow tourism, se quisermos, a fuga do destino cenário, como eu disse no início, mas ao mesmo tempo o outro extremo. O extremo da personalização automática da experiência, a informação que nos é dada de forma imediata. Eu visito um destino e facilmente, com a inteligência artificial e com realidade aumentada, eu com o meu telemóvel consigo ver tudo o que há para ver pelo destino. Eu não fico a olhar para um monumento e a pensar: o que é isto? Não, eu não preciso disso. Eu aponto o telemóvel, eu sei imediatamente que monumento é aquele, quando é que foi construído, enfim, uma série de coisas. Eu, se for preciso, consigo ver através de aplicações de realidade aumentada, e há algumas muito interessantes. Eu consigo, por exemplo, perceber a recriação histórica de um evento qualquer, como é que era uma ruína antes de ser ruína. Isto tem muita qualidade. Para quem é curioso, e o turista é curioso, isto é super útil. Eu consigo ter, num estalar de dedos, eu consigo ter acesso à informação de forma muito mais rápida. Portanto, esta tendência vai continuar também. Mas eu destacava justamente estes dois extremos que vão servir dois segmentos necessariamente diferentes. Do ponto de vista psicográfico, não é? E de personalidade, vamos ter aqui turistas diferentes, cada um a procurar estes dois extremos, digamos assim. Eu agora gostava de perceber que dicas é que daria a alunos que querem trabalhar no marketing digital. Essa também foi uma das razões principais que nos trouxe aqui, convite da Dina. E em especial para alunos e profissionais que queiram conciliar estes dois mundos, ou seja, utilizar o marketing digital para conseguir que o meu destino turístico seja promovido e se destaque de todos os outros que existem. Muito bem, o destino e as empresas, e as empresas turísticas. Eu diria, o primeiro conselho que dou aos alunos é que, de facto, nunca parem de estudar, nem nunca parem de aprender, porque daqui a 6 meses as coisas não são... Daqui a 6 agora meses até as coisas menos. Não são o que são Sim. hoje. Sim, cada vez menos. Portanto, a mudança é cada vez mais rápida, o conhecimento é cada vez mais efêmero, as regras do Instagram hoje não são as regras do Instagram amanhã, a rede social que vocês acham que é mais... Tenho, às vezes, imensas vezes, alunos que me dizem: não, o Facebook não existe, ninguém usa, continua até a ser maior ainda que o Instagram, apesar de tudo. Não quer dizer que o Instagram não seja super importante, é necessariamente muito mais importante para uma determinada geração, enquanto o Facebook é mais importante para outra. Enfim, nunca deem como certo aquilo que é a vossa realidade, aquilo que é o vosso conhecimento, não é? Procurem sempre analisar a estratégia de marketing digital em função dos objetivos da empresa ou do destino e em função da segmentação. Quem é o público que é preciso atingir? Então, como é que esse público se comporta? Onde é que eles estão? Em que redes? Que motores de pesquisa usam? Enfim, todas as questões que vocês podem colocar. Isto era um primeiro conselho. Outro é que se informem mais sobre outras estratégias para além das redes sociais e mais, para além das redes sociais, conteúdo orgânico. Porque aquilo que eu encontro nos alunos focam-se muito no conteúdo orgânico das redes sociais, e se nós fizermos aqui uma análise breve, imaginem que estão numa pequena empresa turística, o turista potencial, aquilo que nós chamamos a cold audience, não sei se é claro para vocês esta noção, portanto temos uma cold audience e uma warm audience. A cold audience é aquela que não nos conhece de todo, mas é potencial turista, porque um dia decide vir ao Porto e Norte, assumindo que vão todos estar a trabalhar na nossa região. Dificilmente eles vos seguem, dificilmente eles fazem parte daquilo que é a audiência que vocês conseguem alcançar organicamente, certo? A não ser que consigam ter conteúdos virais, o que também, como sabem, não é muito frequente, nem é fácil sequer de conseguir. Portanto, o vosso alcance orgânico é sempre um alcance relativamente limitado, sobretudo no segmento turístico. Sabemos que sim, em termos nacionais, o índice de repetição de estadia, vamos
imaginar que estamos a falar da hotelaria, por exemplo, haverá necessariamente uma taxa de repetição de estadia muito, até no mercado nacional e até em alguns casos em mercado internacional. E esse cliente que repete até vai fazer parte do vosso alcance orgânico. Mas, regra geral, se quiserem crescer, se quiserem chegar a novos mercados, não é necessariamente na gestão de conteúdo orgânico que vão chegar. Portanto, têm que saber mais sobre publicidade online, mesmo. Portanto, não se preocupem só com aquilo que é a gestão de conteúdo orgânico, pensem muito em aprender sobre como é que se faz a séria publicidade digital e a publicidade online, seja em redes sociais, seja em search, né? Ou em motores de pesquisa de uma forma geral. E pensem sobretudo que a grande questão que faz com que uma estratégia de publicidade seja bem sucedida é, em primeiro lugar, a segmentação. Quanto mais fina e mais criteriosa for a vossa estratégia de segmentação, e reparem que o mundo digital traz-nos critérios de segmentação que nunca o marketing conheceu antes do universo digital. Nunca antes nós conseguimos segmentar a audiência da nossa publicidade como conseguimos hoje. Porquê? Porque tudo o que nós fazemos online deixa rastro, não é? Nós denunciamos-nos permanentemente ao algoritmo. Nós somos, um livro aberto e, portanto, o Google, o Instagram, a Meta, de uma forma geral, sabem exatamente quem nós somos, o que é que gostamos, para onde vamos, quantos filhos temos, quanto dinheiro temos e por aí fora. E, portanto, essa segmentação é-nos facilitada. E é daí que depende o sucesso de uma estratégia de publicidade online. Isso. E volta à questão de medir. Depois, no fim, é preciso medir. Portanto, formem-se nestas questões, se calhar menos populares daquilo que é o marketing digital. Procurem saber mais sobre aquilo que não sabem. Porque aquilo que vocês sabem, com a vossa utilização, com o vosso consumo diário de redes sociais, vocês vão continuar a saber, vão continuar a acompanhar. Então procurem formar-se naquilo que desconhecem, que aliás é exatamente... Sim, era precisamente o que eu ia dizer. Procurem saber aquilo que ainda não sabem, que é precisamente a partir daí que vem o nome do podcast. É isso mesmo. Antes de encerrar a nossa conversa, queria que a Dina me ajudasse aqui a escolher uma ou duas perguntas que vocês tenham feito para a Madalena. Estamos a falar de marketing digital e depois estamos a falar de cidades grandes, onde há muita gente, as pessoas estão muito conectadas. E depois, quando temos de ir para o interior, não é? Nós temos que as pessoas também vão visitar o interior de Portugal, seja do Norte, como é que nós conseguimos levar lá o marketing digital? Conseguimos, não tenho dúvida. A grande questão, ou a grande dúvida que eu tenho sobre a sua questão, é se conseguimos levar lá o marketing digital ou se conseguimos, através do marketing digital, levar as propostas turísticas do interior para o mundo. Porque eu acho que são duas questões eventualmente diferentes. Portanto, eu estou convencida. Aliás, temos casos giríssimos de empresas que são pequenas empresas e estão no interior e que se calhar têm uma ótima estratégia de marketing digital, porque o empresário responsável por aquela empresa é alguém conhecedor e, portanto, facilmente desenvolve uma ótima estratégia. Existem muitos casos assim. Portanto, eu diria que não há dificuldade, a não ser por via da formação e da capacitação dos empresários, de fazer com que o marketing digital esteja ao serviço das empresas e dos destinos do interior. Se são menos populares, ou seja, se são menos alvo da atenção dos influencers, dos jornalistas, é provável que sim. Cabe-nos, por exemplo, a nós, e temos feito isso, o procurar exatamente levar os influenciadores, os jornalistas, expresso de uma forma geral, a outros destinos que não necessariamente sempre o Porto. Agora, a sua pergunta podia ser interpretada de outra forma, que é mais difícil levar o marketing digital a estes destinos. Não sei se tem a ver com o marketing digital ou com a tecnologia. É natural que seja mais raro encontrar experiências de realidade aumentada no SOAGO. Percebe? Portanto, é natural que isso aconteça. Nem sei até que ponto é que é assim tão desejável. Aliás, ainda hoje estive a ver um caso giro de uma empresa
é uma experiência turística diferente, justamente penso com realidade aumentada, que se faz no Paço dos Duques, em Guimarães. E é uma experiência que está fora do Porto, se quiser, não está propriamente no interior, não é em Guimarães. Guimarães não deixa de ser uma cidade e uma das mais conhecidas e visitadas no norte de Portugal, e do Minho em particular. Mas, portanto, eu não vejo que haja dificuldade ou até uma limitação à partida de pôr o marketing digital ao serviço desses destinos do interior, nem de levar a tecnologia para esses destinos do interior. Tens mais alguma pergunta, Dina? Eles têm um curso de generalista, não é? Eles trabalham em gestão de atividades turísticas e alguns deles até já trabalham, estão a estudar, e eles têm muitas cadeiras com muitas pistas, inclusivamente marketing digital, onde têm um tempo reduzido de espaço para aprender muita coisa sobre tudo. E como futuros profissionais, não é? O que é que a Madalena recomenda a estes meninos que, na verdade, só têm algumas pistas a fazer para entrar no marketing digital? Eu estou, de alguma maneira, a tentar que a Madalena me ajude a convencê-los que, efetivamente, eles têm que participar das decisões e serem parte e serem promotores, porque muitas vezes vão encontrar nas empresas ninguém que o faça bem. Não é? E porque é que efetivamente é importante que eles continuem a estudar, tal e qual como a Madalena estava a dizer, para conseguirem criar diferença num setor que precisa. Certo. Eles têm a sorte de viver numa era em que o acesso à informação é muito facilitado. E eu percebo, até porque, enfim, já dei aulas de tanto tempo e percebo perfeitamente que nem sempre é fácil incluir nos currículos dos cursos toda a informação que nós, enquanto professores, sabemos que era necessário dar. Literalmente não há horas disponíveis para vos dar tudo aquilo que era necessário dar em termos de conteúdos. Não é? Mas isso resolve-se muito facilmente se vocês tiverem interesse e curiosidade. E eu fiz isso toda a vida. Se há um assunto que eu sei pouco, vou aprender mais. Posso fazê-lo, em primeiro lugar, na maior parte das vezes, gratuitamente, porque a informação que está disponível é tanta que, de facto, vocês conseguem aprender até gratuitamente se tiverem curiosidade para isso. De qualquer das formas, há plataformas ótimas. O Turismo de Portugal disponibiliza uma que se chama Academia Digital e que tem imensos cursos em várias áreas e, portanto, façam formações de áreas que sentem que estão menos à vontade. Querem saber mais sobre inteligência artificial? Façam uma. Querem saber mais sobre SEO? Façam uma. Querem fazer mais especificamente sobre TikTok? Façam. Procurem perceber o que é que em primeiro lugar, e acho que eu não disse isto, mas vou ter que dizer. Em primeiro lugar, aquilo que vos deve nortear é sempre aquilo que gostam. Para sermos mais felizes na vida, não é? Que é muito importante. Portanto, fazer aquilo que gostamos. Portanto, esse é o primeiro critério. Se eu gosto disso e se tenho particular interesse nesta área, então vou procurar saber mais. A informação está disponível em uma série de plataformas, uma série de instituições e, portanto, é muito fácil colmatar essa falha que os cursos, de facto, muitas vezes têm para ter mais informação e conseguirem diferenciar-se quando chegam ao mercado de trabalho. Uma coisa é certa, é esperado desta geração que tragam competências, skills, não é? Que as gerações mais velhas não têm. Então façam isso, cumpram essa expectativa, estejam à altura da expectativa que se tem dos novos profissionais de turismo. Têm tanto espaço para fazer a diferença, é só quererem, eu acho. Obrigada, Madalena, por ter aceitado o convite e estar aqui. Obrigada mais uma vez à Dina, ao Rodrigo e à Cândida pela oportunidade. Eu ainda sinto que ainda não aconteceu, porque sinto que ainda há pouco estava no carro a caminho de Vila do Conde e gostei muito de estar deste lado. Obrigada também por vocês terem estado aqui a assistir ao episódio. Caso alguém queira falar com a Madalena e depois vai ouvir este episódio depois de ser partilhado, o LinkedIn é a rede social mais rápida para entrar em contato consigo? Ou algum canal? Sim, pode ser LinkedIn? Qualquer rede que me encontrem, mas sim, okay. O LinkedIn se calhar é o mais apropriado neste caso, sim. Sempre. Boa. Para quem também esteve a ouvir o episódio,
podem acompanhar o resto das atividades do podcast na página oficial do Instagram, cujo nome é Aquilo que Ainda Não Sabes. Aproveitem também para avaliar o podcast nas plataformas em que nos estão a ouvir. E obrigada por terem estado desse lado. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada. Muito bem.